Estaremos estudando nesta oportunidade uma lição preciosíssima intitulada Dons de Poder. Eu quero aproveitar o ensejo para cumprimentar a todos os alunos da Escola Dominical e dizer-lhes do prazer de poder compartilhar desta matéria com todos vocês. Espero que a lição seja uma bênção clara, objetiva, para que todos os alunos possam entender. E nós queremos, na verdade, começar com o texto áureo desta lição. E o texto áureo dessa lição é a que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. E nos diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Naturalmente, o pensamento que vai nortear é o que está na verdade prática, que diz o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Naturalmente, para que nós compreendamos esta lição, nós temos uma leitura bíblica que envolve o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, tendo os versículos 4, 9 até ao 11, e o texto diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação de línguas. O último versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvamos a Deus por esta oportunidade. E nós queremos chamar a sua atenção, inicialmente, para o fato de que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, antes de ascender aos céus, ele havia prometido aos seus discípulos que eles receberiam poder do Espírito Santo, não só para pregar o Evangelho, mas que eles haveriam de operar sinais e prodígios, curando os enfermos e expulsando os demônios das pessoas possessas e oprimidas. Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, de 9 a 20, em Atos 1 e 8 também. A manifestação dos dons espirituais seria uma realidade na vida da igreja e fortaleceria a ação evangelizadora e missionária da igreja, a qual seria acompanhada dos dons de poder, sem anular a importância dos demais dons. Mas para a visão missionária e evangelizadora da igreja, esses são os dons que acompanham o ministério evangelístico. Nesta aula, nós queremos enfatizar esse assunto para que a igreja atual não esqueça de suas origens e busque do Espírito os dons de poder. Esses dons, tais como a fé, a cura dos enfermos, a operação de maravilhas, devem ser atuantes na vida da igreja hoje. Uma definição simples e objetiva acerca dos dons de poder
entre aqueles 9 dons do capítulo 12 de 1 Coríntios, é que esses dons são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da mensagem ou da missão proclamadora do Evangelho da Graça. São dons manifestos individualmente por aqueles que se submetem a glorificar a Cristo através das obras externadas desses dons aos que necessitam da operação divina. Nesta lição, nós queremos destacar 3 dons espirituais, pelo menos, que identificam a manifestação do poder de Deus, uma vez que os demais dons estão sendo tratados nas demais lições. Esses dons que vamos tratar são eles: o dom da fé, os dons de curar, ou de curas, como aparecem em algumas originais da língua grega do Novo Testamento, e o dom de operação de maravilhas. Sem dúvida, através desses dons, a Igreja de Cristo habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural. Coisa maravilhosa. Levando os pecadores a aceitarem o Evangelho e demonstrar ao mundo o poder de Deus. Vamos começar com o dom da fé. O texto bíblico de 1 Coríntios 12, 9 diz literalmente, dom da fé. É um dos dons. Se trata, portanto, de um dom e não de um fruto. Não podemos confundir a fé natural com o dom da fé. A fé natural está implícita na natureza espiritual de cada ser humano, seja ele o mais incrédulo ou mais crente, não importa. Esse tipo de fé natural é inato ao ser humano. Faz parte, é pertinente à sua natureza humana. Na criação humana, o Criador dotou o homem dessa fé religiosa, que o torna capaz de crer no sobrenatural. É por isso que o homem está sempre voltado para as coisas que ele, às vezes, não compreende. E o sobrenatural é uma das manifestações extraordinárias. E só Deus é capaz de promover o sobrenatural sobre o natural. Não é também o dom da fé, não é o tipo de fé de salvação, salvífica. Quando o pecador aceita Cristo Jesus como seu Salvador, não é uma fé para a salvação. É um tipo de fé também produzida pelo Espírito Santo, mas não se trata do dom da fé. Vamos considerar esse aspecto. O caráter distinto do dom da fé. Já dissemos que esse tipo de fé tem um caráter distinto, porque o mesmo é concedido com a finalidade de realizar proezas em nome do Senhor. Outro sim, você deve saber, meu caro aluno, como os dons são distribuídos pelo Espírito, como Ele quer e a quem quer, nem todos os crentes o possuem. É natural isso. Por isso que ele não é a mesma coisa que ter fé natural nas coisas que acontecem ao seu redor, nem fé para a salvação. Esse é um dom específico. Ele consegue um dom que possa ser exercitado para a glória e para o crescimento espiritual da igreja. Sabemos que os dons são concedidos conforme a medida da fé daquele que o recebe da parte do Espírito. Entendemos, então, o quê? Que nem todos recebem o dom da fé. Ainda que todos tenham um tipo de fé que está intrínseco em sua natureza humana, possibilitando a relação espiritual com o Criador. Na verdade, esse dom da fé envolve
a crença no sobrenatural. Existe um tipo de fé que denominamos fé intelectual, que é aquela que é desenvolvida pela aprendizagem da palavra de Deus, é estudando como você está fazendo agora, estudando essa lição. O comentário Beacon, que é um comentário produzido pela CPAD, ou seja, lançado pela CPAD, cita um teólogo chamado Weddon. E esse teólogo, ele sugere que o dom da fé é como uma espécie de fé, sendo a realização das divinas realidades pelas quais se forma um poderoso e heróico caráter cristão. Essas são palavras daquele teólogo. E nós concordamos com ele. Um tipo de fé exibida em uma resistente manutenção da verdade e em um destemido sofrimento. Isso é fantástico. É fé vencedora, é uma fé especial. Ainda segundo o dicionário Beacon, o dom da fé permitiu que os cristãos se tornassem testemunhas desinibidas e se tornassem até mesmo mártires destemidos, como acontecia nos tempos romanos, nos 2, 3 primeiros séculos da era cristã. Outra verdade, o dom da fé difere da fé salvadora. Segundo o teólogo Gordon Shaw, um homem de Deus, um inglês muito abençoado, ele escreveu um livro chamado Os Dons do Espírito Santo e ele coloca o dom da fé descrito como algo diferente, classificado entre os dons do Espírito Santo. Ele faz isso. Segundo esse autor, o dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural do crente para lhe conceder o poder sobrenatural de confiar em Deus nas ocasiões nas quais só um milagre glorioso poderia alterar a situação. Que entendemos então? Que isso significa confiar quando não há a mínima esperança de uma solução humana. É, na verdade, um convite à intervenção divina. Porém, a fé salvadora é tão divina quanto a fé como dom, porque é uma dádiva da parte de Deus e ela opera dentro do plano da salvação. O dom da fé não pode ser confundido também com da parte da fé como parte do fruto do Espírito, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, chama-se fé. Não é fruto do Espírito. A fé salvadora é a semente e o fruto da fé é, na verdade, a manifestação da fé salvadora. Mas o dom da fé, prestem bem atenção nisso, é uma concessão direta do Espírito Santo sem qualquer cooperação humana. O fruto da fé não opera milagres, porque o fruto da fé envolve a operação santificadora do Espírito no caráter do crente. Naturalmente, um crente que manifesta em sua vida o fruto do Espírito está capacitado a obter o dom da fé. Outra verdade, nem todos possuem o dom da fé. Já dissemos que o dom da fé difere da fé natural e do tipo de fé representativa daquilo que se crê. Esse último tipo, que é o representativo daquilo que se crê, quem estuda a palavra, quem lê a palavra, ela refere-se à crença da pessoa, o que ela crê. É um tipo de fé representada pela denominação religiosa que a pessoa pertence. As Assembleias de Deus têm uma declaração de fé, que é também identificado pelas outras denominações como credo, o credo de cada igreja. Esse credo diz respeito àquilo que nós cremos. Mas é interessante observarmos uma palavra de Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,2, que diz assim, que a fé não é de todos. Mas não está se referindo aqui aos tipos de fé como dom, como fruto,
fé intelectual e natural. Essa expressão, a fé não é de todas, ela é até traduzida na King James como dizendo assim, porque nem todos possuem a fé. Ora, esta expressão está se referindo ao princípio de fé rejeitada ou rejeitado pelos opositores do Evangelho. Quando Paulo, no mesmo contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 3, fala de homens dissolutos, ele está se referindo a pessoas que rejeitam a fé como se nunca precisassem dela. Esse é o sentido de dissolução. Existe também outro sentido no original grego, com um vocábulo chamado pistos, porque fé no sentido mais simples da língua grega do Novo Testamento é pistes. E a palavra pistos, o sentido é fidelidade, fiel, ser fiel. Na verdade, Paulo está apelando a que Deus o ajude a manter-se fiel em meio a toda aquela maldade dos homens dissolutos. Meus queridos alunos, através da fé natural que é inerente e implica ao ser humano, o homem possui a capacidade de crer em Deus no sobrenatural. Vários textos você pode ler, como Romanos 1, 19 e 20, Tiago 2, 19. Mas vejam só, pelo dom da fé, o crente invade o sobrenatural e exercita a sua fé para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tive de participar de uma cruzada evangelística, Good News Crusade, do pastor Bernardo Johnson Jr. Aprendi com ele e nós, da equipe, sempre sabíamos que para a operação de milagres, numa campanha evangelística, era necessário o exercício do dom da fé. A segunda categoria de dons são os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9 nos mostra isso aí. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O pentecostalismo sempre se identificou pela vida de oração e a ênfase às operações de Deus através dos dons de curar essa ênfase sempre encontrou guarida no meio pentecostal. Nós lamentamos pelo abuso antibíblico de falsos pregadores e pastores que iludem e enganam as pessoas com necessidade de curas físicas, psicológicas e de libertação de opressões e possessões de demônios da vida das pessoas maltratadas pelo diabo. Esses fatos acontecem, estão na vida das pessoas, mas os abusos, as extravagâncias, as invencionices que alguns desses pregadores cometem acabam por afastarem-se da palavra de Deus. Esse abuso tem promovido, lamentavelmente, uma certa restrição à prática desses dons na realidade da igreja hoje. Está faltando na igreja de hoje isso aí. Parece que os nossos líderes estão com medo de orar pelos enfermos, estão com medo de expulsar demônios. Por outro lado, o Espírito Santo é o mesmo. Ele não envelheceu, ele não mudou, e as suas operações são as mesmas. Devemos sim, caríssimos irmãos, alunos, reavaliar essas práticas negativas à luz da palavra de Deus e reacender a chama pentecostal de orar pelos enfermos e os curar em nome de Jesus. Algumas verdades acerca dessa doutrina precisam ser aclaradas. Por exemplo, a cura divina não se restringiu aos dias apostólicos. Vou repetir essa frase. A cura divina não se restringiu aos dias apostólicos, como querem e como afirmam grupos
históricos do meio evangélico. A expressão dons de curar aparece literalmente no plural, às vezes assim, como dons de curar, iamá, no grego. A palavra dons está no plural e contribui para entendermos que o Espírito Santo, ele habilita pessoas com aquilo que nós chamamos na língua grega de charis-iamá, no grego. Ou seja, dons para curar pessoas de enfermidades específicas e curas de várias moléstias. É o Espírito quem opera os dons de curar, tanto de modo especial para enfermidades específicas, Deus usa pessoas às vezes dessa forma, como a cura de várias moléstias. Os dons estão aí na palavra de Deus. A igreja moderna, com todo o respeito, principalmente a igreja moderna não pentecostal, ela refuta a atualidade desses dons, afirmando que os mesmos eram necessários antes da palavra de Deus ser escrita. Isso que eu estou dizendo para vocês está escrito num dos comentários bíblicos tradicionais de homens de Deus, porque eles acreditavam dessa forma. Ou seja, antes da formação do cânon do Novo Testamento eram necessários esses dons, e são eles que dizem. Mas nós cremos que o cânon, que é aquela organização dos livros do Novo Testamento, só vieram confirmar e fortalecer a nossa crença nos dons de curar para os tempos atuais. Por isso, o plural da palavra dom para dons de curar, nessa categoria de dons espirituais, mostra para nós a operosidade do Espírito para toda e qualquer enfermidade. Na verdade, os dons são especiais e eles objetivam demonstrar o poder de Deus para curar os enfermos. A palavra grega iamá significa uma cura, literalmente. E isso sugere que a cura específica de uma enfermidade, que pode ser a cura específica de uma enfermidade. Porém, a palavra curar dá uma ideia mais abrangente também, porque abrange a todo tipo de enfermidade. Em algumas versões, a tradução do grego é carismata iamaton, ou seja, ela traduz a palavra a graça da cura e a coloca no plural a palavra curas e não apenas curar. Isso aí não vai aumentar, nem diminuir e nem tampouco afetar a hermenêutica bíblica. Pelo contrário, indica que a graça do Espírito é concedida para ministrar a cura dos enfermos. Outra verdade, a cura divina faz parte do plano divino de salvação. Que maravilha, né? A doutrina da salvação engloba a totalidade do ser humano, isto é, sua materialidade através do corpo e sua espiritualidade através da alma e do espírito, uma vez que nós somos tricotômicos, ou seja, nós cremos que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Os gregos helenistas dos tempos do Novo Testamento, do primeiro século da era cristã, eles desenvolveram uma teoria que depreciava o corpo físico e o mundo material. E eles ensinavam que era o espírito que importava na vida do homem. Ensinavam também que o corpo físico era algo inferior, que um dia haveria de terminar na sepultura. Por isso, para que valorizar tanto o que se faz com o corpo? A ideia é de que o que eu fizer com o corpo não afeta o que eu fizer no espírito. Então, essa ideia dualista e perigosa tenta dizer o seguinte: quando eu vou à igreja, eu fortaleço o espírito. Mas fora da igreja, fora da minha comunhão espiritual com a igreja, o que eu fizer com o corpo em glutonaria, adultério, fornicação e quaisquer pecados físicos, não afetaria o que eu faço com o espírito. Não é isso que a Bíblia diz
em 1 Tessalonicenses 5, 23, quando mostra de que, na verdade, corpo, ou seja, espírito, alma e corpo, sejam plenamente santificados. Isto indica o quê? Que Jesus veio para salvar o homem inteiro, na sua totalidade, e não apenas uma parte dele. A cura divina, portanto, faz parte da obra expiatória de Cristo no Calvário. Se você ler o profeta Isaías no capítulo 53, 4 e 5, você vai perceber isso que eu estou acabando de falar. Outra verdade, a cura divina como dom implica uma ação especial do Espírito Santo. Vou repetir, a cura divina como dom implica uma ação especial do Espírito Santo. No ministério dos evangelistas e pastores, a oração pelos enfermos faz parte das atividades ministeriais. Não precisa necessariamente ter o dom de curar os enfermos para orar pelos enfermos, porque o Senhor opera da mesma forma. Entretanto, os dons de curar ou de curas dos enfermos manifestam-se como uma intervenção especial e direta de Deus. Isso é coisa importantíssima. Estou me lembrando de uma experiência pessoal que eu tive em Brasília. Fui chamado de última hora para ir no hospital, na UTI, visitar um irmão que era um crente batista. A esposa era uma crente fiel a Deus e ela mandou me chamar de pastor, nós cremos que o senhor orando vai acontecer alguma coisa. E eu fui. Ele já não falava, não comia, não bebia há muitos dias, estava todo entubado. Eu fiz uma oração simples. E nesta oração simples que eu fiz por ele, eu disse, Senhor, se é da tua vontade deter o espírito de morte do corpo desse homem para a alegria da sua esposa e dos seus filhos, realiza um milagre agora. Orei apenas assim. Disse amém, e de repente o homem abriu os olhos. De repente o homem começou a falar, chamou a esposa. A cura foi imediata. Por quê? Porque o pastor Elianai orou? Não. Porque o Espírito Santo interviu. Ele tem o poder de intervir especialmente para operar o milagre. Alguns pregadores pentecostais ou neopentecostais usam de artifícios para orar pelos enfermos e acabam por desviar o objetivo da cura, que é a glória do Senhor Jesus e a manifestação do poder do Evangelho. Nunca é para a glória, para a vaidade, para satisfazer a presunção de qualquer homem que sai por aí contando vantagem, como se ele fosse a razão da manifestação daquele poder. A glória será sempre do Senhor Jesus Cristo. E quem ora faz apenas o papel de servo, cumpre aquilo que o Senhor pede para nós cumprirmos. Outra coisa, qual é o propósito dos dons de curar? Naturalmente é uma certa reciprocidade entre o Espírito Santo e o crente na manifestação de algum dom espiritual. O Espírito Santo não depende do crente para agir, mas ele usa o crente para manifestar o seu poder através daquele dom recebido. Ora, meu irmão e meus caros alunos, dois propósitos básicos que envolvem a manifestação dos dons de curar. O primeiro é para atestar o poder do Evangelho com o objetivo de glorificar a Deus. O segundo propósito é o de amenizar o sofrimento humano mediante a manifestação do grande amor de Deus pelas pessoas. Portanto, não é propósito da cura divina desprezar a cura médica. Não há choque entre a ciência médica e a cura divina. A Bíblia não condena a ciência médica, pelo contrário, a Bíblia ensina e estimula essa ciência e até oferece soluções médicas, porque é Deus quem dá inteligência aos homens para ajudar na cura de suas enfermidades também. Mas nós não dependemos só da cura
médica para que aconteça uma cura. O Senhor pode operar independentemente de quaisquer intervenções humanas. A cura médica jamais irá tirar o lugar da intervenção divina pela cura espiritual. A igreja precisa aprender a discernir os valores de cada coisa, colocando-os nos seus devidos lugares. Portanto, queridos, precisamos distinguir os falsos dos verdadeiros métodos de cura espiritual. Alguns pregadores modernos, sem compromisso real com o Evangelho de Cristo, usam os dons de curar para se autopromover e para satisfazer atitudes presunçosas de vaidade pessoal. Lamentavelmente, essas pessoas não demonstram qualquer respeito pelo sofrimento das pessoas. E às vezes, por causa da avareza e não do Evangelho, promovem absurdas expoliações, comerciando com as coisas sagradas, cujos objetivos não são verdadeiros. Eles usam de técnicas psicológicas, explorando as crendices do povo, a simplicidade do mesmo. Ao invés de pregar um evangelho genuíno que por si só é capaz de transformar o mais vil pecador. Portanto, curandeirismo, charlatanismo e mercenarismo andam juntos, explorando o povo e promovendo frustrações. Mas a Igreja de Cristo precisa crer e admitir os mesmos sinais da igreja primitiva e deve prevenir-se contra as práticas antibíblicas e reacender a chama desses dons para a igreja de hoje. Os verdadeiros métodos das práticas cristãs, meus irmãos, de cura divina, devem se utilizar das práticas neotestamentárias, do Novo Testamento, praticadas pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Coisas como imposição de mãos sobre os enfermos, a unção com azeite, são práticas simples, sem intenção de manipulação das pessoas. Por exemplo, a unção com azeite nada mais é que a materialização da autoridade espiritual. Tem nada a ver com aquelas pessoas que andam com um vidrinho de óleo por aí, vendendo azeite sagrado e ungido, azeite de Israel. O judeu gosta muito, ele é bom comerciante, gosta muito de vender azeite de Israel. E não tem nada a ver. O azeite não tem poder qualquer, senão quando usado como forma de comunicação e de toque físico. Vários textos nos ensinam isto. Lá no livro, especialmente na carta de Tiago, no capítulo 5. Toda e qualquer mistificação de coisas e objetos como meios de cura são condenadas pela palavra de Deus. Não é regra espiritual que tenha que ser cumprida para acontecer uma cura. Não, de jeito nenhum. É apenas um modo e o Espírito Santo ele é livre para operar do modo que ele quiser. Por último, operação de maravilhas. Terceira categoria de dons de poder. 1 Coríntios 12, 9 nos mostra isso aí também. E é muito importante que a gente procure entender essas questões. Pode haver operação de maravilhas hoje? Você ainda crê que o Senhor opera maravilhas no nosso meio hoje? Às vezes temos a impressão que estamos relegando essa atividade dos dons de poder para outros grupos, que não correspondem ao pentecostalismo clássico, ao pentecostalismo genuíno. Às vezes nos parece que perdemos a sensibilidade para as coisas simples do Espírito Santo. Precisamos identificar alguns termos relativos ao dom de operação de maravilhas. Temos, por exemplo, algumas expressões na Bíblia que aparecem nas versões e traduções bíblicas e diferem, às vezes, nos vocábulos, mas o sentido é o mesmo na sua manifestação. Essas expressões são identificadas como, por exemplo, sinais e prodígios,
ou então sinais e milagres, ou sinais e maravilhas. O sentido é o mesmo. Não há o que se discutir sobre isso. O significado é o mesmo no vocabulário bíblico, especialmente no vocabulário pentecostal. Os termos sinais e prodígios implicam a realização de algo sobrenatural sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Lembro-me com muita alegria de uma cruzada que eu realizava na cidade de Santos em 1974. E naquela cruzada, junto à areia da praia, com as luzes e holofotes acesos, havia uma multidão de mais de 25 mil pessoas. E quando nós começamos o trabalho, houve uma ameaça muito forte de um temporal. E o tempo se fechou, as nuvens se fecharam por cima, especialmente daquele local. Mas eu estava com tanta vontade de ver Deus operar, que orei, Senhor, tens que operar alguma coisa para não perdermos esse povo. Porque de repente alguns pingos fortes do temporal começaram a vir e um vento. Então eu fiz um desafio ao povo. E naquele desafio eu disse, vocês creem que Deus pode mandar um vento e levar essa nuvem para o outro lado? Amém, amém. Foi uma alegria total. O povo creu. E nós oramos, Senhor, envie o teu vento e sopre sobre esta nuvem de chuva para que a tua palavra seja pregada com graça e autoridade. E literalmente todos puderam assistir. As testemunhas são aquelas que ainda estão lá, gente que foi curada, porque a nuvem foi levada para o outro lado, choveu ao redor do local da cruzada, mas na cruzada não choveu. Nós temos uma pessoa aqui, nesta igreja, que é o pastor Ezequiel, da irmã Neide, e esse pastor estava lá. Ele pertencia à igreja de Santos, ele é testemunha desse fato. Por que Deus não pode fazer? O Senhor operou por causa do pastor Elianai Cabral, que era o pregador? Não. O Senhor fez isso para honrar o seu nome e honrar o seu servo que estava desafiando as potestades do mal naquele lugar. Por isso a palavra, o que aconteceu lá? Foi um sinal, uma maravilha da parte de Deus. A palavra sinal aparece nos Atos dos Apóstolos com o sentido de algo que prova, que marca, que assegura um fato. Vários textos bíblicos podem ser encontrados nos Atos dos Apóstolos. Por isso, a operação de maravilhas implica em algo sobrenatural, algo extraordinário e assombroso, que o Espírito opera para manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que os sinais divinos haveriam de acompanhar aqueles que crescem no Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ora, como crentes pentecostais que somos, nos tornamos, às vezes, demasiadamente racionalistas com as coisas do Espírito. O que é a operação de maravilhas? É um dom muito próximo dos dons de curar, mas difere na demonstração desse dom. Os dons de curar são intervenções divinas no corpo físico das pessoas doentes, curando-as progressiva ou imediatamente. A experiência dessas curas demonstra a forma de curar que o Senhor opera. Mas o dom de maravilhas tem a ver com o modo sobrenatural da operação divina. Esse dom é identificado também por outro termo que aparece na Bíblia como sinal. É a palavra sinal que mais aparece. Nos Atos dos Apóstolos, os sinais eram uma forma especial de garantia ou marca da operação de um milagre. A palavra sinal na língua grega aparece como semeion ou semeia, que no contexto bíblico pode significar uma manifestação extraordinária com elementos físicos. Por exemplo, Pedro visitava algumas cidades e o povo queria chegar nele, queria tocar nele e não podia. E sabe o que aconteceu? O Senhor deu um sinal especial de maravilha. As pessoas eram curadas até mesmo na sombra de Pedro.
Está lá em Atos capítulo 5 e versículo 15. Quando Paulo foi picado por uma víbora venenosa depois de um naufrágio na ilha de Malta, sabe o que ele fez? Ele apenas sacudiu a víbora com a presa que estava presa em sua mão e sacudindo-a, a víbora se foi embora. E não aconteceu nada com ele. Aquela experiência foi suficiente para servir de sinal sobrenatural para que todo aquele grupo de pessoas respeitasse o servo de Deus, o apóstolo Paulo. Atos 28, versículos 3 a 6. No Antigo Testamento temos a vara de Arão, que virou serpente e engoliu as outras varas dos mágicos e feiticeiros de Faraó, lá em Êxodo capítulo 7. Caríssimos alunos, temos que crer que o Senhor ainda é o mesmo. Esses sinais que acontecem não se transformam em regras de comportamento para que o Espírito Santo opere somente do modo como aconteceram em algumas vezes e foram operadas algumas maravilhas. Não. A diversidade das operações é imensa. O objetivo essencial da operação de maravilhas é promover algo extraordinário, assombroso, admirável, que glorifique a Deus. Não há dúvida que o Espírito Santo habilite pessoas na igreja hoje com sinais distintos que demonstrem o poder de Deus. Mas é verdade que algumas demonstrações hoje, lamentavelmente, também são fraudulentas e ferem a palavra de Deus. A importância desse dom para a igreja é muito grande. Nossas mentes pequenas e carnais não podem avaliar com isenção o modo do Espírito Santo operar, especialmente através deste dom. Por isso, os dons de poder são mal exercidos, lamentavelmente, na igreja de hoje. A operação de maravilhas traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. É o Espírito Santo manifestando a glória de Deus para que ele seja louvado e enaltecido e para que o seu reino expanda-se até os confins da terra. Concluindo a minha palavra, não podemos, meus irmãos, relegar os dons de poder à história do primeiro século. Nós devemos fazer história hoje com esses dons que manifestam o poder de Deus e que tornam o Evangelho poderoso para salvar. Os dons de poder são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da mensagem proclamadora do Evangelho. Deus lhe abençoe, meu irmão, que você tenha tirado proveito dessa lição e de rejuvenescimento espiritual, renovação espiritual para a sua vida como um crente que crê nas operações do Espírito Santo. Amém e amém.